Oficiantes. Sobre o palco, Imperator, Cancelários, Hierofante anterior, Praemonstrator. Hierofante, manto vermelho, distintivo, cetro. No hall, Hieréus, manto preto, distintivo, espada. Hegemon, manto branco, distintivo, cetro. Querux, distintivo, lâmpada e vara. Estolistes, distintivo, taça de água purificadora. Dadouxos, distintivo, turíbulo. Sentinela, distintivo, espada. São necessários para o altar cruz vermelha e triângulo branco, rosa vermelha, lâmpada vermelha, taça de vinho, bandeja com pão e sal. Para o candidato, túnica preta e sapatos vermelhos, vendas dos olhos, corda, faixa para a cintura do neófito. Para o templo, mudança química. Abertura do grau, 0 dentro do círculo, igual a 0 dentro do quadrado. Quando os membros estão reunidos e vestidos, o hierofante dá uma batida e todos tomam seus lugares apropriados. E os oficiantes se levantam. Os membros presentes, mas não oficiantes, somente se levantam durante as adorações ao leste ou quando os sinais lhes são solicitados. Eles se levantam depois que o hierofante diz: "Vamos adorar o Senhor do Universo e do Espaço." Então, voltam-se para o leste, permanecendo assim até o fim da adoração. Esses membros não acompanham os oficiantes nas perambulações, mas quando têm a oportunidade de se moverem no templo, eles o fazem em direção ao sol e fazem o sinal do entrante ao passar pelo trono do leste, quer o hierofante esteja lá ou não. O sinal do entrante é feito na direção do movimento, mas não ao entrar ou sair do hall, quando então é feito para o leste. Quando é solicitado a dar os sinais, ele o faz em direção do altar. Este sinal consiste em uma batida feita com a base do cetro ou da vara, ou com o punho da espada sobre uma mesa ou no altar lateral. Hierofante, uma batida. Ao ouvir a batida do hierofante, Querus se dirige para o nordeste, à direita do hierofante. Olha para o oeste e, levantando a sua lâmpada e vara, diz: "Ecas, ecas, este bebelói." Querux volta para o seu lugar. Com uma batida, Hierofante se levanta. Hierofante bate. Frates et sorores do templo, da ordem da estela matutina, ajudem-me a abrir o hall dos neófitos. Frater Querux, assegure-se de que o hall esteja devidamente protegido. Querux dirige-se à porta e dá uma batida. O sentinela responde com uma batida. Querux, muito honorável, hierofante, o hall está devidamente protegido. Ele saúda ao trono do hierofante, permanece junto à porta. Hierofante, honorável, Hiereus, proteja esse lado do portal e assegure-se de que todos os presentes testemunharam a estela matutina. Hiereus vai até a porta, coloca-se diante dela com a espada ereta. O Querux está à sua direita com a lâmpada e a vara. Hieros diz: "Frates et sorores da ordem da estela matutina, deem os sinais de um neófito." Isso feito, o Hieros faz os sinais para o hierofante e diz: "Muito honorável hierofante." Todos os presentes foram assim honrados. Hiereus e Querux voltam aos seus lugares. Hierofante faz o sinal do entrante para o oeste, mas não o sinal do silêncio. Hierofante: "Que o número de oficiantes deste grau e a natureza de suas funções sejam proclamados novamente, que os poderes cujas imagens eles são possam ser redespertados nas esferas daqueles presentes e na esfera desta ordem, pois pelos nomes e pelas imagens
todos os poderes são despertados e redespertados. Ele faz o sinal do silêncio. Honorável Hiereus, quantos oficiantes principais há neste grau? Hiereus, há 3 oficiantes principais, o Hierofante, o Hiereus e o Hegemon. Hierofante, há alguma peculiaridade nesses nomes? Hiereus, todos começam com a letra H. Hierofante, que símbolo representa essa letra? Hiereus, o símbolo da vida, porque a letra H é o nosso modo de representar a antiga aspiração ou respiração grega, e a respiração é a evidência da vida. Hierofante, quantos oficiantes menores existem aqui? Hiereus, há 3, além do sentinela, Querux, Stolistes e Dadouxos. O sentinela está do outro lado do portal do hall e tem uma espada em sua mão para afastar os intrusos. É dever dele preparar o candidato. Hierofante, Frater Dadouxos, a sua estação e deveres. Dadouxos, minha estação está ao sul para simbolizar o calor e a secura, e o meu dever é fazer com que as lâmpadas e os fogos do templo estejam prontos para a abertura, vigiar o incensório e o incenso e consagrar o hall, os frates, os sorores e o candidato com fogo. Frater Stolistes, sua estação e deveres. Stolistes, minha estação está ao norte para simbolizar o frio e a umidade, e meu dever é assegurar que as vestes, os colares e as insígnias dos oficiantes estejam prontos para a abertura, vigiar a taça da água purificadora e purificar o hall, os fratres, os sorores e o candidato com água. Hierofante, Frater Querux, sua estação e deveres. Meu lugar é no portal. O meu dever é assegurar que os móveis do hall estejam apropriadamente arrumados para a abertura, guardar o lado interno do portal, admitir os fratres e sorores e vigiar a recepção do candidato, conduzir todas as perambulações místicas, carregando a lâmpada de meu ofício e apresentar todos os relatórios e anúncios. A minha lâmpada é o símbolo do conhecimento oculto e a minha vara é o símbolo de seu poder diretor. Hierofante, honorável Hegemon, sua estação e deveres. Minha estação está entre os 2 pilares de Hermes e de Salomão, e minha face está voltada para o altar cúbico do universo. O meu dever é vigiar a porta de entrada do conhecimento oculto, pois eu sou reconciliador entre a luz e a escuridão. Eu vigio a preparação do candidato e o assisto em sua recepção, conduzindo-o no caminho que leva da escuridão para a luz. A cor branca de meu manto é a cor da pureza. Minha insígnia de ofício é um cetro cuja extremidade tem forma de mitra, para simbolizar a religião que orienta e regula a vida. O meu ofício simboliza as aspirações superiores da alma, que devem guiar a sua ação. Hierofante, honorável Hiereus, sua estação e deveres. Segurando a espada e o estandarte, meu posto é no trono do oeste e é o símbolo do aumento da escuridão e da diminuição da luz. E eu sou o mestre da escuridão. Eu guardo a porta do oeste e vigio a recepção do candidato e os oficiantes menores nas funções de seu trabalho. O meu manto preto é a imagem da escuridão que havia na superfície das águas. Eu carrego a espada do juízo e o estandarte da luz crepuscular, que é o estandarte do oeste. Eu sou chamado de fortaleza pelos infelizes. O hierofante se levanta, segurando o cetro e o estandarte do leste. Meu posto é no trono do leste, no lugar onde o sol nasce, e eu sou o mestre do hall, que governo de acordo com as leis da ordem,
assim como ele, cuja imagem eu sou. É o mestre de todos aqueles que trabalham para o conhecimento oculto. O meu manto é vermelho, por causa do fogo incriado e do fogo criado. E eu seguro o estandarte da luz da manhã, que é o estandarte do leste. Sou chamado de poder, de misericórdia, de luz e de abundância. Eu sou o expositor dos mistérios. E ele toma assento. Frater Stolistes e Frater Dadouchos, eu ordeno que purifiquem e consagrem o Hall com água e com fogo. Stolistes vai para o leste, fica de frente para o hierofante e, fazendo uma cruz no ar com sua taça, borrifa umas gotas de água 3 vezes em direção ao leste. Ele vai para o sul, oeste e norte, repetindo a purificação em cada quadrante e volta para o leste para completar o círculo. Então ele levanta a taça bem alto e diz: eu purifico com água. Dadouchos percorre o mesmo caminho de Stolistes, e onde Stolistes se dirigiu para o sul, Dadoucho volta-se para o leste, levanta o seu incensório e o balança 3 vezes para o leste. Então ele vai para o sul, oeste e norte, repetindo o gesto com o incensório em cada quadrante, e volta para o leste, completando o círculo, e levantando o incensório ele diz: eu consagro fogo. Stolistes e Dadouchos voltam para seus lugares. Hierofante diz que a ronda mística se realize no caminho da luz. O hierofante se levanta segurando o cetro na mão direita, o estandarte do leste na esquerda. O Querux vai para o nordeste com a lâmpada e a vara. Seguem então Hegemon e Éreus com o estandarte e a espada, Stólites com a taça, Dadouchos com o incensório e, por último, o sentinela com a espada. Todos se alinham nessa ordem atrás de Querux, que lidera a procissão, e ao passar pelo hierofante, todos fazem os sinais de Horus e de Harpócrates. Hiereus sai da procissão assim que alcança o seu trono. Hegemon volta para o seu lugar depois de passar pelo hierofante 2 vezes. Os outros oficiantes passam pelo hierofante 3 vezes e depois voltam para seus lugares respectivos. A ronda mística, símbolo da elevação da luz, foi completada. Adoremos o Senhor do Universo e do Espaço. Os membros se levantam, todos voltam para o leste e fazem a saudação ou o sinal do entrante, Horus, seguindo o hierofante. O sinal do silêncio é feito ao final da oração. Santo és tu, Senhor do Universo. Saudação. Santo és tu, que a natureza não formou. Saudação. Santo és tu, o imenso e o poderoso. Saudação. Senhor da luz e da escuridão. Sinal do silêncio. Hierofante, Hiereus e Hegemon levantam as varas e a espada em sinal de saudação e logo as abaixam. Todos se voltam para suas próprias direções, mas permanecem em pé. Frater Querux, em nome do Senhor do Universo, ordeno-lhe que declare que abriu o hall dos neófitos. Querux vai para o nordeste, volta-se para o oeste e, levantando a sua vara, ele diz: em nome do Senhor do Universo, que trabalha em silêncio e que somente o silêncio pode expressar, declaro que o sol se levantou e que as sombras foram dissipadas. Querux volta para o seu lugar. Hierofante dá uma batida. Hiereus dá uma batida. Hegemon dá uma batida. Hierofante bate e diz: Cabes. Hieros bate e diz: Em. Hegemon bate e diz: Pequete. Hieros bate e diz: Cons. Hegemon bate e diz: Om. Hierofante bate e diz: Pax. Hegemon bate e diz: Luz. Hierofante bate e diz: Em. Hiereus bate e diz: Extensão. As batidas são executadas antes de as palavras serem pronunciadas. Ao final,
Todos fazem os sinais em direção do altar e depois se sentam. Querux retira do altar a rosa, a taça, a bandeja do pão e do sal e a lâmpada, deixando somente a cruz e o triângulo. Assegura-se de que uma almofada seja colocada a oeste, sobre a qual o candidato deverá ajoelhar-se. Hierofante diz: Fratres et sorores do templo, da ordem da estela matutina. Eu recebi a autorização dos muito honoráveis chefes da segunda ordem para admitir, no grau do neófito, 0 dentro do círculo igual a 0 dentro do quadrado. Honorável Hegemon, peça ao candidato que se prepare para a cerimônia de sua admissão e supervisione a sua preparação. O Hegemon se levanta e retira sua cadeira que está no meio dos 2 pilares e sai seguido do sentinela, que leva a venda dos olhos e a corda. O Hegemon assegura-se de que o candidato esteja adequadamente trajado e vendado e que sejam dadas 3 voltas da corda em sua cintura. Ele então conduz o candidato para a porta e dá uma batida. Hegemon, uma batida na porta. Querux, uma batida do lado de dentro. O candidato pede entrada. Hierofante, dou permissão para admitir, que agora perde o seu nome e doravante será conhecido por nós como que Stolistes e Dadouxos o assistam na recepção. Stolistes e Dadouxos se posicionam atrás de Querux, que está voltado para a entrada, pronto para abrir a porta. Assim que o candidato entra dentro do hall, esses 3 oficiantes se posicionam à sua frente em uma formação triangular. O sentinela permanece atrás dele. Então, os oficiantes, um de cada vez, dizem: Hegemon, herdeiro de um mundo que morre, levanta-te e entra na escuridão. Stolistes, a mãe da escuridão, o cegou com seus cabelos. Dadouxos, o pai da escuridão, o escondeu embaixo de suas asas. Hierofante, os seus membros ainda estão cansados das guerras que ocorreram nos céus. Querux, impuro e sem ser consagrado, tu não podes entrar em nosso sagrado hall. Stolistes, adianta-se e mergulhando seu polegar na água purificadora, faz com ela uma cruz na fronte do candidato e o asperge 3 vezes, dizendo: Eu te purifico com água. Dadouxos adianta-se e faz uma cruz com o incensório e, balançando 3 vezes, diz: Eu te consagro com fogo. Hierofante, conduzam o candidato ao pé do altar, herdeiro do mundo que morre, porque tu procuras entrar em nosso hall sagrado, porque tu procuras ser admitido em nossa ordem. Hegemon fala pelo candidato. Minha alma vagueia em escuridão e busca a luz do conhecimento oculto, e acredito que, nesta ordem, é possível adquirir o conhecimento dessa luz. Hierofante, temos o seu compromisso assinado em manter segredo de tudo o que se relaciona com esta ordem. Agora eu lhe pergunto, está disposto, na presença desta Assembleia, a assumir a solene obrigação de manter inviolados os segredos e os mistérios de nossa ordem? Hegemon instrui o candidato a dizer: estou. Hierofante, nesta obrigação não há nada que contrarie os seus deveres civis, morais ou religiosos. Embora virtudes mágicas possam ser despertadas momentaneamente em maus e vis corações, elas não poderiam reinar em um coração que não possua as virtudes naturais em que estabelecer o seu trono. Aquele que é a fonte do espírito do homem e das coisas não veio para quebrar, mas para cumprir a lei. Você está pronto para prestar esse julgamento? Candidato, estou pronto. Hierofante, então, ajoelhe-se com os 2 joelhos.
Hierofante se dirige a leste do altar com o seu cetro. Hegemon ajuda o candidato a se ajoelhar e permanece à sua direita. Hiereus fica à sua esquerda. Querux, Stolistes e Dadouxos completam o hexagrama dos oficiantes. Hierofante. Dê-me a sua mão direita, que coloco sobre o santo símbolo. Coloque a sua mão esquerda na minha. Incline a cabeça. Repita o nome completo pelo qual você é conhecido na Terra. E diga depois de mim. Eu, na presença do Senhor do Universo que trabalha em silêncio e o qual unicamente o silêncio pode expressar, e neste hall dos neófitos da estela matutina, regularmente reunida, com a autorização dos muito honoráveis chefes da Segunda Ordem, faço por minha livre vontade, aqui e doravante, a promessa de manter em segredo esta ordem, o seu nome, os nomes de seus membros e os procedimentos que são praticados durante as suas reuniões, de todas as pessoas no mundo que não forem iniciadas nela. Também não os discutirei com qualquer membro que não possua a senha apropriada do momento, ou que se demitiu, que foi demitido, ou que tenha sido expulso. Comprometo-me a manter uma relação amistosa e benevolente com todos os fratres e sorores desta ordem. Prometo, solenemente, prometo, manter em segredo qualquer informação que possa ter adquirido a respeito desta ordem antes de prestar este juramento. Prometo solenemente que qualquer ritual ou preleção colocados aos meus cuidados ou qualquer envelope contendo-os levará a etiqueta oficial desta ordem. Não copiarei e tampouco permitirei que seja copiado qualquer manuscrito sem a permissão prévia da Segunda Ordem, para que o nosso conhecimento secreto não seja revelado por minha negligência. Prometo solenemente não me colocar em tal estado de passividade de maneira que qualquer pessoa não iniciada ou qualquer outro poder possa fazer com que eu perca o controle de minhas palavras e ações. Prometo solenemente perseverar com coragem e determinação nos trabalhos da ciência divina, assim como me dedicarei com coragem e determinação em toda esta cerimônia, que é a sua imagem. E não degradarei o meu conhecimento místico com trabalho de magia negra, em qualquer circunstância e sob nenhuma tentação. Juro sobre este santo símbolo observar todas essas coisas, sem evasão, equívoco ou reserva mental, sob pena de ser expulso desta ordem pelo meu perjúrio e pela minha ofensa. Além disso, se eu quebrar essa minha obrigação mágica, submeto-me pessoalmente e por próprio consentimento a uma corrente de poder colocada em movimento pelos guardiões divinos desta ordem, que vivem na luz de sua perfeita justiça e diante dos quais a minha alma está agora. Eles viajam sobre os ventos, eles atacam onde nenhum homem atacou, eles matam onde nenhum homem matou. E assim, como coloco o meu pescoço sob a espada do Hiereus, assim também coloco-me em suas mãos para ser tanto objeto de vingança quanto de recompensa. Portanto, ajuda-me, ó minha alma secreta e poderosa, e o Pai de minha alma, que trabalha em silêncio, aquele que somente o silêncio pode expressar. Ao serem pronunciadas as palavras, inclino meu pescoço. Hiereus coloca a lâmina de sua espada na nuca do candidato. Levante-se, neófito, do grau 0 dentro do círculo, igual a 0 dentro do quadrado, da ordem da estela matutina. O hierofante volta para o seu trono. Hiereus retira a almofada e volta para o seu trono. Hegemon ajuda o candidato a se levantar. Os outros oficiantes voltam aos seus lugares. Honorável Hegemon, leve agora o neófito para a parte norte do hall, o lugar do esquecimento, do silêncio, da necessidade e da máxima escuridão simbólica. Hegemon leva o candidato para o norte e posiciona-o para o leste.
Querux, com a lâmpada e a vara, vai para o nordeste. Estólistes e Dadouxos estão prontos para acompanhar a procissão. Hierofante diz: a voz de minha alma imortal e secreta me disse: deixe-me entrar no caminho da escuridão e possivelmente ali encontrarei a luz. Eu sou o único ser em um abismo de escuridão. De um abismo de escuridão eu vim antes de meu nascimento, do silêncio de um sono primordial. E a voz das idades respondeu à minha alma: eu sou aquele que se formula na escuridão, a luz que brilha na escuridão, e, no entanto, a escuridão não a compreende. Que a roda mística aconteça no caminho do conhecimento, que conduz à luz, com a lâmpada do conhecimento oculto para nos guiar. Querux lidera seguido pelo hegemon com o candidato. Estólistes e Dadouxos se posicionam atrás dele. Hierofante dá uma batida no momento em que o candidato passa por ele, junto com o grupo. Eles seguem adiante para o sul e para o oeste, e ao passar pelo Hiereus, este também dá uma batida à passagem do candidato. Eles seguem adiante pelo norte e passam pelo leste novamente. Hierofante dá uma batida na passagem do candidato. Querux para o sul, após a segunda passagem pelo Hierofante, e barrando o caminho com a sua vara, ele diz: impuro e não consagrado, você não pode entrar no caminho do oeste. Estólites se adianta e, mergulhando seu polegar na água, faz uma cruz na fronte do candidato, espargindo-a com água 3 vezes e diz: eu te purifico com água. Dadouxos se adianta, incensa na forma de uma cruz, balança o incensório 3 vezes e diz: eu te consagro com fogo. Em seguida, Estólites e Dadouxos retornam os seus lugares na procissão. Hegemon diz: filho da terra, duplamente purificado e consagrado, pode aproximar-se do portal do oeste. O Querux se dirige à procissão para o trono de Hiereus. Hegemon levanta a venda por um momento. Hiereus está em pé e ameaça com a sua espada. Hiereus diz: você não pode passar por mim, diz o guardião do oeste, a menos que possa dizer o meu nome. Hegemon diz: escuridão é o seu nome, ó grande dos caminhos das sombras. Hiereus diz: agora você me conheceu, portanto passe adiante. Medo é fracasso, por conseguinte não tema, pois aquele que treme diante da chama, do dilúvio e das sombras do ar, não tem parte em Deus. Querux segue adiante. Eles passam pelo Hierofante, que dá uma batida, e Hiereus dá uma batida ao passarem por ele. Depois dessa passagem, Querux passa no quadrante norte e levanta sua vara. Impuro e não consagrado, você não pode entrar no caminho do leste. Eu o purifico com água. Ele faz a cruz e o esparge com água como antes. Dadouxos diz: eu te consagro com fogo. Ele faz a cruz e o incensa como antes. Filho da terra, 3 vezes purificado e 3 vezes consagrado, pode aproximar-se do portal do leste. Querux dirige a procissão adiante para o Hierofante, que está em pé e ameaça com o seu cetro. A venda é novamente levantada por um momento. Você não pode passar por mim, diz o guardião do leste, a menos que possa dizer o meu nome. Luz nascendo da escuridão é o seu nome, a luz de um dia dourado. O poder desequilibrado é o escoamento da vida. A misericórdia desequilibrada é fraqueza e desvanecimento da vontade. A severidade desequilibrada é crueldade e infertilidade da mente. Agora você me conheceu, portanto, passe adiante para o altar cúbico do universo. A venda recolocada. Querux dirige a procissão para o altar. O candidato é colocado exatamente a oeste do altar. Hegemon à sua direita e Hiereus à sua esquerda, e Querux, Estólites e Dadouxos atrás dele.
formando um triângulo de suporte. Hierofante segurando o cetro em sua mão direita e o estandarte do leste em sua esquerda, avança entre os pilares e se posiciona a leste do altar, dizendo: Eu venho no poder da luz, eu venho na luz da sabedoria, eu venho na misericórdia da luz. A luz possui a cura em suas asas. Agora, os oficiantes formam um hexagrama ao redor do altar. Hiereus segura a espada em toda a sua mão direita, o estandarte do oeste em sua esquerda. Todos os oficiantes, menos o hierofante, ajoelham-se. O candidato é ajudado a ajoelhar-se. O hierofante, em pé, levanta as suas mãos com o cetro e o estandarte para a seguinte invocação: Senhor do universo, o imenso e o poderoso, Senhor da luz e da escuridão, nós vos adoramos e vos invocamos. Olhai com favor para este neófito que agora se ajoelha diante de vós, e concedei-lhe ajuda para as mais altas aspirações de sua alma, para que ele seja um fráter neófito, verdadeiro e digno, entre nós. Para a glória de vosso inefável nome. Amém. Todos se levantam e o candidato é ajudado e levado próximo ao altar. Hierofante, Hiereus e Hegemon levantam as suas varas e espadas para que todos toquem a fronte do candidato. Ao ser pronunciada a palavra escuridão, Querux retira a venda. Hegemon diz: herdeiro de um mundo que morre, nós o invocamos para a beleza vivente. Hiereus diz: errante da escuridão, selvagem, nós o invocamos para a suave luz. A venda é removida. Hierofante diz: durante muito tempo tu permanecestes na escuridão, abandona a noite e procura o dia. Hegemon, Hiereus e Hierofante dizem juntos: nós o recebemos na ordem da estela matutina. Hierofante, Cabes, Hiereus, Am, Hegemon, Pec, Hiereus, Conx, Hegemon, Om, Hierofante, Pax, Hegemon, Luz, Hierofante, Em, Hiereus, Extensão. Os oficiantes abaixam os seus cetros e espadas. Querux se dirige a nordeste do altar e levanta sua lâmpada. Hierofante aponta para a lâmpada para dirigir a atenção do candidato. Hierofante diz: em todas as suas perambulações na escuridão, a lâmpada do Querux esteve à sua frente, apesar de invisível a seus olhos. Ela é o símbolo da luz do conhecimento oculto. Os oficiantes voltam para os seus lugares e o hierofante para o seu trono. O hegemon e o candidato permanecem a oeste do altar. Que o neófito seja conduzido a leste do altar. Hegemon conduz para o leste, próximo, mas não entre os pilares, e depois ocupa o seu lugar na parte externa do pilar branco. Honorável Hierus, dê ao neófito os sinais secretos, a saudação e as palavras secretas, bem como a senha do grau 0 dentro do círculo igual a 0 dentro do quadrado da estela matutina. Coloque-o entre os pilares místicos e supervisione a sua quarta e última consagração. Hiereus passa pelo norte, dirigindo-se ao pilar preto e dando a volta. Dirige-se para o leste. Hegemon avança a seu encontro para recolher sua espada e o estandarte. Hiereus para entre os pilares e, voltado para o candidato, ele diz: Frater, agora prosseguirei a instruí-lo nos secretos passos, sinais, aperto de mão e palavras deste grau. Primeiro, adiante um pouco seu pé esquerdo, como se estivesse entrando por uma porta. Esse é o passo. Os sinais são 2. O primeiro, ou sinal de saudação, é dado desta forma. Incline-se para a frente e estenda os 2 braços. Faça com que o neófito o repita. Ele faz alusão à sua condição de um estado de escuridão e procurando a luz. O segundo sinal é o sinal do silêncio.
e é feito colocando o dedo indicador esquerdo sobre o seu lábio. Faça com que o neófito o repita. É o sinal mostrado em muitas estátuas antigas de Harpócrates e faz alusão ao silêncio que você jurou manter a respeito de tudo o que é relacional com esta ordem. O primeiro sinal é sempre respondido pelo segundo. O aperto de mãos ou saudação é feito da seguinte maneira: adiante o seu pé esquerdo até tocar o meu. Com a ponta e o calcanhar, estenda sua mão direita para segurar a minha. Retire-a e tente novamente para então tocar somente os dedos. Isso faz alusão à procura de orientação na escuridão. A grande palavra é Harpácrate, e ela é sussurrada da boca para o ouvido, sílaba por sílaba. Eles fazem a troca da palavra. Trata-se do nome egípcio para o deus do silêncio, que deve sempre lembrá-lo do estrito silêncio que jurou manter. A senha é: ela é modificada a cada equinócio para que um membro que se demitiu, foi demitido ou expulso, não conheça a senha existente. Agora, eu o coloco entre os dois pilares de Hermes e de Salomão, no portal simbólico da sabedoria oculta. E Hiereus leva o neófito adiante e depois retoma a espada e o estandarte que Hegemon lhe passa. Ele está posicionado a nordeste do pilar preto e diz: que a consagração final se realize. Estólites e Dadouxos se adiantam para purificar e consagrar o Hall, como fora feito na abertura. Mas ao voltar para o leste, Estólites se dirige para o neófito, faz uma cruz de água em sua fronte e esparge-o 3 vezes, dizendo: eu te purifico com água. Da mesma forma, Dadouxos volta do leste e após fazer uma cruz e incensar 3 vezes, ele diz: eu te purifico com fogo. Os dois voltam para os seus lugares. Hierofante diz: honorável Hegemon, eu ordeno que retire a corda, o último símbolo remanescente do caminho da escuridão, e que invista o nosso fráter com o distintivo de seu grau. Hegemon se adianta e entrega o seu cetro e ritual para Hiereus. Ele retira a corda e coloca a faixa sobre o seu ombro esquerdo. Hegemon diz: por ordem do muito honorável Hierofante, eu o invisto com o distintivo deste grau. Ele simboliza a luz nascente na escuridão. Retoma o cetro, etc., e volta para o pilar branco. Hierofante diz que a ronda mística se realize no caminho da luz. Querux se posiciona a nordeste. Hegemon leva o candidato para trás do pilar preto e se posiciona atrás de Querux. Depois vem Hiereus, seguido por Estólites e por Dadouxos. Querux dirige a marcha e todos, ao passar pelo Hierofante, saúdam-no, o qual está em pé com o cetro e o estandarte, como na abertura. Ao chegar ao altar, Hiereus se separa. Hegemon volta para ficar entre os pilares. Depois de passar 2 vezes pelo Hierofante, ele instrui o neófito para seguir Querux, que com os outros oficiantes passa pelo Hierofante 3 vezes. Após a terceira passagem, o Hierofante diz: ocupe a sua posição a nordeste de Estólites. Querux o instrui e depois segue adiante, seguido de Estólites, que se separa ao norte e volta para o seu lugar. Hegemon recoloca sua cadeira entre os pilares e toma assento. O Querux recoloca a rosa, a lâmpada, a taça e a bandeja em seus respectivos lugares no altar. Todos estão sentados. Hierofante diz: a corda tríplice, amarrada em sua cintura, era a imagem do tríplice vínculo da mortalidade que, entre os iniciados, é chamado de inclinação terrena ou material, que confinou
em um lugar estreito, a alma que antes viajava a longas distâncias. E a venda dos olhos é a imagem da escuridão, da ignorância ou da mortalidade que cegaram os homens, a felicidade e a beleza que, antes, seus olhos tinham a capacidade de enxergar. O altar de duplo cubo no centro do hall é um emblema da natureza visível ou universo material, ocultando em si mesma os mistérios de todas as dimensões, enquanto revela os sentidos externos unicamente à sua superfície. É um duplo cubo porque, tal como foi citado na tábua de esmeraldas, as coisas que estão embaixo são o reflexo das coisas que estão em cima. O mundo dos homens e das mulheres, criado para a infelicidade, é um reflexo do mundo dos seres divinos, criado para a felicidade. Ele está descrito no Sefer Yetzirah, ou livro da formação, como um abismo da altura e um abismo da profundidade, um abismo do leste e um abismo do oeste, um abismo do norte e um abismo do sul. O altar é preto porque, diferente dos seres divinos, que se revelam no elemento da luz, os fogos dos seres criados surgem da escuridão. Sobre o altar há um triângulo branco, que representa a imagem dessa luz imortal, a luz triuna, que se movia na escuridão e formou o mundo da escuridão da própria escuridão. Existem duas forças contundentes e uma sempre as unindo, e essas três têm a sua imagem na chama tríplice do nosso ser e na onda tríplice do mundo sensual. Hierofante fica em pé, com os braços em cruz e diz: Glória a ti, Pai do Eterno, pois a tua glória flui com júbilo até os confins da terra. Ele volta a sentar-se. A cruz vermelha acima do triângulo branco é a imagem daquele que foi revelado na luz. Em seus ângulos, leste, sul, oeste e norte, estão uma rosa, fogo, uma taça de vinho, pão e sal. Eles fazem alusão aos 4 elementos: ar, fogo, água e terra. As palavras místicas Kabs, Pekt são palavras do Antigo Egito, que são a origem das palavras gregas Konks Pax, que eram pronunciadas nos mistérios de Eleusis. Uma tradução literal seria luz que se precipita em um raio único, e isso se refere à mesma forma de luz simbolizada pelo báculo de Querux. A leste do altar do cubo duplo, ou das coisas criadas, estão os pilares de Hermes e de Salomão. Neles estão pintados certos hieróglifos dos capítulos 17 e 125 do Livro dos Mortos. Eles são símbolos dos 2 poderes do dia e da noite, amor e ódio, trabalho e descanso, a forma sutil do imã e do ritmo sistólico e diastólico do coração de Deus. As lâmpadas que ardem sobre eles, apesar de terem uma luz velada, mostram que o caminho para o conhecimento oculto, diferentemente do caminho da natureza, que é uma ondulação contínua, ou a sinuosa ida e vinda da serpente, é o caminho reto e estreito entre eles. É por isso que eu passei entre eles quando você veio à luz, e foi por causa disso que você foi colocado entre eles, para receber a consagração final. 2 forças contundentes e uma que une as duas eternamente. 2 ângulos básicos do triângulo e uma que forma o ápice. Essa é a origem da criação, a tríade da vida. O trono do Hiereus no portal do oeste é o lugar do guardião contra as multidões que dormem durante a luz e despertam no crepúsculo. O meu trono, na porta do leste, é o lugar do guardião do sol nascente. O trono de Hegemon, sentado entre as colunas, é o lugar do poder equilibrado entre a luz derradeira
e a escuridão derradeira. Esses significados são mostrados detalhadamente e pela cor dos nossos trajes. A vara de Querux é o feixe de luz da sabedoria oculta, e a lâmpada é o emblema da lâmpada sempre ardente do guardião dos mistérios. O assento dos Tólites na porta do norte é o lugar do guardião do caldeirão e do poço de água, do frio e da humildade. O assento do Dadouxos na porta do sul é o lugar do guardião do lago de fogo e do arbusto ardente. Frater Querux, eu ordeno que você declare que um neófito foi iniciado nos mistérios do grau. 0 dentro do círculo igual a 0 dentro do quadrado. O Querux se dirige para o nordeste, volta-se para o oeste, levanta sua vara e diz: em nome do Senhor do Universo, aquele que trabalha em silêncio e aquele que somente o silêncio pode expressar, e por ordem do muito honorável Hierofante, ouçam todos, porque eu proclamo que fulano, que doravante, lhes será conhecido pelo moto, foi devidamente admitido ao grau 0 dentro do círculo igual a 0 dentro do quadrado, como neófito da ordem da estela matutina. Querux volta para o seu lugar. Hierofante diz: honorável Hierius, delego a você o dever de pronunciar um curto discurso ao nosso frater por sua admissão. Hierius diz: frater, é meu dever dirigir-lhe essa exortação. Lembre-se da obrigação ao segredo que você assumiu com esta ordem, pois a força está no silêncio, e a semente da sabedoria é plantada em silêncio e cresce na escuridão e no mistério. Lembre-se de que você deve reverência a todas as religiões, pois não há nenhuma que não contenha um raio de luz inefável que você está buscando. Lembre-se da penalidade que aguarda aquele que quebra o seu juramento. Lembre-se do mistério que você recebeu e que o segredo da sabedoria somente pode ser discernido no lugar dos poderes equilibrados. Estude bem o grande arcano do justo equilíbrio da severidade e da misericórdia, pois não é bom que qualquer um dos dois esteja em desequilíbrio. A severidade desequilibrada é crueldade e opressão. A misericórdia desequilibrada é a fraqueza que permitiria a existência do mal sem controle, tornando-se ela mesma, por assim dizer, cúmplice desse mal. Lembre-se de que coisas divinas não são alcançadas pelos mortais, que somente compreendem o corpo, pois unicamente aqueles que carregam pouco peso é que conseguem chegar ao pico. Lembre-se de que somente Deus é a nossa luz e aquele que confere a sabedoria perfeita, e que nenhum poder mortal nada pode fazer senão levá-lo para o caminho dessa sabedoria, a qual ele poderia, se assim quisesse, colocar no coração de uma criança. Pois assim como o todo é maior que as partes, assim também nós somos tão somente centelhas dessa luz que cega que está nele. Os confins da terra são varridos pelas bordas de suas vestimentas chamejantes. Dele procedem todas as coisas, e a ele hão de voltar. Portanto, invoque-o, pois até o estandarte do leste inclina-se em adoração diante dele. Hierofante diz: antes que possa passar para um grau superior, você deverá memorizar certos rudimentos do conhecimento oculto. Uma preleção sobre esses assuntos lhe será fornecida pelo encarregado desses manuscritos. Quando estiver preparado para um exame desse conhecimento cabalístico elementar, você informará o membro a cujo cargo você está, e providências serão tomadas para que seja examinado. Se for julgado à altura, você poderá, então, solicitar a admissão para o próximo grau. Lembre-se de que sem a autorização da segunda ordem ninguém pode ser admitido
ou avançado para um grau da primeira ordem. Querux conduz o neófito para sua mesa e lhe dá um dos pequenos pratos com uma solução para que o segure. A natureza é harmoniosa em todas as suas obras, e o que está em cima é como o que está embaixo, assim como as verdades que investigamos pela ciência material são apenas exemplos especiais das leis eternas do universo. Dentro desse líquido puro e límpido estão escondidos e imperceptíveis aos olhos mortais os elementos que simbolizam o sangue, da mesma forma que na mente e no cérebro do iniciado estão escondidos os segredos divinos do conhecimento oculto. Porém, caso o juramento seja esquecido e o voto solene seja quebrado, então o segredo será revelado, assim como esse líquido revela semelhança com sangue. Querux adiciona líquido do outro prato. Que isso te lembre sempre, ó neófito, quão facilmente, por uma palavra descuidada ou impensada, tu podes trair o que acaba de jurar em manter segredo, podendo revelar o conhecimento oculto que te foi ministrado e implantado em teu cérebro e mente, e que a cor do sangue te faça lembrar que, caso falhes com o teu juramento, possa o teu sangue ser derramado e o teu corpo quebrado, porque grande é a pena exigida pelos guardiões do conhecimento oculto, daqueles que por vontade própria traem a sua confiança. O hierofante se aproxima da mesa. O registro é assinado. Volte para o seu lugar e lembre-se de que a sua admissão nessa ordem não lhe dá o direito de iniciar qualquer outra pessoa sem a autorização dos muito honoráveis chefes da segunda ordem. Querux leva o neófito para o seu assento e Hierofante volta para o palco. Encerramento do grau do neófito. Hierofante dá uma batida. Querux dirige-se para o nordeste, volta-se para o oeste e, levantando a lâmpada e a vara, ele diz: Ecas, ecas, este bebelói. Ele volta para o seu lugar. Hierofante diz: Fratres et sorores do templo, da ordem da estela matutina. Assistam-me no encerramento do hall dos neófitos. Todos se levantam. O neófito é instruído por Estólites a se levantar. Hieros, bate. Hegemon, bate. Querux, bate. Sentinela, bate. Hierofante diz: Frater Querux, assegure-se de que o hall esteja devidamente protegido. Querux diz: O hall está devidamente protegido, muito honorável Hierofante. Hierofante diz: Honorável Hiereus, assegure-se de que todos os presentes contemplaram a estela matutina. Hiereus diz: Fratres et sonores, deem os sinais. Feitos. Muito honorável Hierofante, todos foram assim honrados. Hierofante diz que o hall seja purificado por água e por fogo. Estólites diz: Eu purifico com água, purificação como na abertura. Dadouxos diz: Eu consagro com fogo, consagração como na abertura. Hierofante diz que a inversa ronda mística se realize no caminho da luz. Querux, pelo sul, dirige-se para sudeste. Hegemon se dirige para o norte e leva o novo neófito pelo oeste e pelo sul, instruindo-o a seguir o Hegemon na procissão. Hiereus segue o neófito e o Estólites segue o Hiereus, acompanhado ou seguido por Dadouxos, e o sentinela fecha a procissão, ao passar pelo Hierofante, que está em pé, segurando o estandarte do leste em sua mão esquerda e o cetro na sua mão direita. Eles fazem os sinais do neófito. Ao alcançar o seu trono, Hiereus se separa. Hegemon passa por Hierofante 2 vezes e depois toma o seu lugar entre os pilares, instruindo o neófito a seguir a Querux, que depois de passar 3 vezes
por Hierofante, conduz o neófito para o seu assento, e os oficiantes deixam o círculo à medida que alcançam seus lugares. A ronda mística está realizada. Trata-se do símbolo da luz evanescente. Adoremos o Senhor do Universo. Todos se voltam para o leste. Estólites instrui o neófito a se levantar e a voltar-se para o leste. Hierofante volta-se para o leste, fazendo a saudação a cada adoração. Os outros oficiantes e membros fazem o mesmo. Santo és tu, Senhor do Universo, saudação. Santo és tu, Senhor do Universo, saudação. Santo és tu, a quem a natureza não formou, saudação. Santo és tu, o imenso e o poderoso, saudação. Senhor da luz e da escuridão, sinal do silêncio. Nada mais resta senão compartilharmos juntos, em silêncio, o repasto místico composto dos símbolos dos 4 elementos e lembrar o nosso juramento de segredo. Todos se sentam. O Hierofante abaixa o seu cetro e coloca o estandarte do leste em seu lugar. Ele vai a oeste do altar e, voltando para o leste, faz o sinal da saudação, mas não o do silêncio. Apanhando a rosa, ele diz: eu os convido a inalar comigo o perfume desta rosa, como símbolo do ar. Ele cheira a rosa. A sentir comigo o calor desse fogo sagrado, ele estende suas mãos sobre ele. A comer comigo este pão e sal, como símbolos da terra, ele mergulha o pão no sal e come. E, finalmente, a beber comigo este vinho, o emblema consagrado da água elemental. Ele faz uma cruz com a taça e bebe. O Hierofante coloca a taça entre a cruz e o triângulo. Ele vai para o leste do altar e volta-se para o oeste. Então, Praemostrator dirige-se a oeste do altar e faz o sinal da saudação. O Hierofante responde com o sinal do silêncio e depois entrega os elementos, começando com a rosa, que o Praemostrator cheira e devolve. A seguir sente o calor da lâmpada, come o pão e o sal e recebe do Hierofante a taça com a qual ele faz uma cruz e depois de beber devolve-a. O Hierofante dirige-se para o seu trono, passando pelo oeste e pelo sul. O Praemostrator se posiciona a leste do altar. O Imperator dirige-se para o oeste do altar, faz os sinais e participa. Ele volta para o seu lugar depois de servir Cancelários, que por sua vez serve o Hierofante anterior. Depois dos chefes, os oficiantes são servidos nesta ordem: Hiereus, Hegemon, Estólites, Dadouxos. Quando todos os oficiantes menos Querux forem servidos, é a vez dos membros internos, por ordem de admissão na ordem, mas sem esperar instruções. Se houver uma pausa, um deles se adianta. Em seguida, é a vez dos membros externos, da mesma maneira. Os neófitos são os últimos a serem servidos e são guiados por Hegemon ou qualquer oficiante designado. A ordem de procedimento para os membros externos é a seguinte: Philosophi, Practice, Theorice, Zelatores, Neófitos. Quando o último, neófito, estiver a leste do altar, Querux dirige-se a oeste do altar, troca sinais e é servido. Hegemon instrui o neófito a voltar para o seu lugar assim que Querux pega a taça. Ao receber a taça, Querux bebe todo o seu conteúdo e, invertendo-a, diz: está terminado. Querux recoloca a taça e volta ao seu lugar. Todos se levantam. Hierofante bate, Tetelestai. Hieros bate, Hegemon bate. Hierofante bate, Cabis. Hiereus bate, Hegemon, batida, Pect. Hiereus bate, Conx. Hegemon bate, Hierofante bate, Pax. Hegemon bate, luz. Hierofante bate,
em Hiereusbate, extensão. Todos fazem os sinais para o altar. Hierofante diz que o que recebemos possa nos manter na busca da quinta essência, a pedra filosofal, verdadeira sabedoria, felicidade perfeita, o summum bonum. Os oficiantes permanecem no templo, enquanto o novo neófito é acompanhado para a saída por Querux.